Olá, doutor Danilo! E tudo bem com você, Lu? Bem, graças a Que bom, Deus. fico feliz, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema, né? A palestra de hoje, a palestra não, né? A conversa de hoje vai ser sobre depressão e para mim vai ser um prazer aqui estar com você, ainda mais que conhece, né? A gente já teve uma experiência de falar sobre esse tema também já pessoalmente, então fico muito feliz de você estar participando aqui comigo dessa live. Sobre a depressão e a ansiedade, o mal do século. Pois sabe, a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante para a gente estar falando sobre esses temas, né? Que também não sabe, muita gente me segue, mas não sabe, eu sou médico pós-graduado em psiquiatria, então atuo somente hoje na área da psiquiatria. E meu dia a dia é esse, né? Lidar com ansiedade, depressão, polaridades, todos os transtornos mentais, dos mais leves até, tipo, a insônia, né, que muita gente pensa que não é um transtorno mental, mas está intimamente ligado com todas as doenças mentais. Então, só a insônia que muita gente tem e trata até sem ir para o médico, não deveria. Então, é um transtorno mental que a gente consegue, assim, no consultório, passar os melhores remédios para a pessoa. E a ideia de hoje é a gente dar início nessa série de conversas do Setembro Amarelo. Cada dia a gente falar sobre um tema diferente, trazer aqui dúvidas das pessoas, né? Ter esse encontro com as pessoas, né? Que não seja uma palestra esse momento, mas que seja que alguém. Interação com o público. E é muito bom tirar as dúvidas, mostrar para o pessoal que é uma coisa, assim, simples de falar. É um tema simples, porque o povo fica muito assim, nossa, depressão, ansiedade, não pode falar, senão o povo vai me julgar. Eu não posso falar. Nossa, se eu falar que eu tenho depressão, o povo vai falar que eu sou preguiçoso, que é falta de Deus, Exato. que envolve várias coisas, né? E hoje estamos aqui para falar um pouco, né, sobre a depressão, o que é de fato, e temos perguntas das seguidoras. As minhas seguidoras prepararam as perguntas, viu, Danila? Isso, tentar sanar todas as dúvidas, né? Claro que essas são questões muito individuais, que às vezes, pessoalmente, né, para cada pessoa vai ter uma resposta diferente, mas esse geral a gente pode sanar várias dúvidas Tá, né? e quebrar muitos mitos, igual você estava falando. Cada pessoa pensa de um jeito, tem preconceitos que ela vai levando, né? E vai passando o tempo e a gente vai sabendo que não tem muito sentido a gente ter preconceito com uma doença que é tão prevalente, que é a depressão. E com outras doenças a gente não tem essa vergonha, né? As pessoas não têm vergonha de falar que tem pressão alta ou até que tem doenças mais graves. Tipo, a pessoa não tem vergonha. Muitas vezes tem gente que brinca até com a situação, mas com a depressão tem esse tabu. Tem Tem esse, gente que não esse é receio da pessoa se fechar e ficar com medo de falar, porque não sabe a reação da outra pessoa. Ai, se você falar que tem depressão, você é fraca, você não consegue lidar com a situação. Você entendeu? E é o contrário. É o contrário. dessa, eu já fiz live aqui também, né? Minha vontade é fazer muita live, assim, divulgar gratuitamente o conhecimento que a gente tem. A gente não sabe tudo, né? Não quer dizer que a gente sabe tudo, que aqui é definitivo para essas doenças que a gente vai falar, mas a gente estuda, eu lido com isso todo dia, então eu tenho uma experiência na área. Talvez outras coisas Assim, muito, mas isso eu a cada dia evoluindo mais. e uma dica aqui, eu acho que vai ser muito importante. Talvez você não passe por isso, né? Você que está acompanhando a live aqui, nunca passou por depressão, ou até pensa que depressão não é uma doença, mas tem muita gente que passa por isso. É imenso e cada dia vai aumentando o número. Eu acho que depois da pandemia, teve um aumento de todas as doenças mentais, eu estava lendo o artigo, em 25%. Então, se já estava grande o número, né, de doenças mentais, após a pandemia, aumentou 25%, assim, cresceu demais, e a gente tem visto isso no consultório, né? Tanto que foi por isso que também me motivou a entrar nesse ramo. E ó, já tem uma pergunta, doutor Danilo. Vamos ver. Qual a relação, qual a relação da depressão com a obesidade e processo de emagrecimento? Qual Nossa, a isso é muito, relação? tem muita relação, né? Porque primeiro que a depressão, como sabendo que é uma doença, não é uma invenção, né? Não é falta de Deus, não é só Doença, depressão é doença da mente. uma doença. Sabendo que é uma doença, né? A gente tem os fatores de risco e além de ser uma doença, é uma doença inflamatória, tem origem inflamatória. A gente sabe que essas reações inflamatórias no organismo em geral, então dores crônicas, a obesidade como doença, já que a gordura corporal, tecido adiposo, ele gera muita inflamação no corpo.
Então a gente vai, né, ganhando peso, isso normalmente, nos dias de hoje a gente é muito sedentário, então esse ganho de peso gera muita inflamação no corpo. E isso predispõe demais a aumentar as chances, né, de eu ter um síndrome depressivo e tá dentro de todos esses transtornos. Além de que, né, a obesidade está muito associada ao sedentarismo. Também a compulsão, né? É, Essa isso vai também tá. alimentar e também a pessoa não consegue perder peso, isso vai causando uma ansiedade, uma tristeza, e se não cuidar, vira a depressão mesmo. Exatamente. Imagina, nos dias de hoje, as redes sociais elas são muito imperativas na maneira com que eu tenho que me vestir, o corpo que eu tenho que ter, o filtro que a gente usa aqui no Instagram, então a imagem perfeita. Então, essa questão corporal mexe demais com os nossos sentimentos e pode despertar, né, essa tristeza residual que eu vou guardando ali, essa insatisfação com o meu corpo. Então, essa história das redes sociais estar tão forte na nossa vida pode predisponer, sim, também, é mais um fator de risco, né, para as doenças mentais. E é um Então, tempo. Eu vejo cada corpo lindo. E assim, é uma ilusão, gente. Tudo que tá ali não é verdade. Eu sou modelo também, então muito tem a questão da pose. Gente, eu trabalho com pose, eu trabalho com. Você entendeu? Lidar com pose, aí o povo fala, nem é você na foto, mas realmente eu sei como é que se diz manipular. mas porque também a arte, né? O fotógrafo, o modelo, ela trabalha e estuda em cima disso, né? Da melhor posição, porque é a mesma pessoa, a mesma foto, mas a maneira com que é tirada diferencia. Mas as pessoas pegam essa imagem e acreditam que a pessoa é 100% sempre está com o corpo perfeito. Muitas vezes as modelos, né, e até fisiculturista, eles fazem um processo de emagrecimento muito drástico ali naquele momento, só para tirar aquela foto e depois ele já tem um corpo mais natural. E a gente fica com daquela imagem perfeita, né? Isso vai gerando muito, principalmente nos adolescentes, vai gerando muita ansiedade e um padrão assim que não é quase inalcançável, né? Quase inalcançável de beleza. Danilo, eu tô com perguntas aqui das seguidoras. Certo. E vamos começar. Não falou também da obesidade, que eu acho muito interessante também, que o tratamento da obesidade também pode gerar depressão. Então, além de a obesidade em si já poder predisponer, como a gente falou, por fatores inflamatórios, pela compulsão alimentar, por uma questão também de padrão, né, que a gente vai trabalhando, tudo isso vai gerando sentimentos ali. O tratamento também, se for muito drástico da obesidade, então, tem gente que faz dieta restritiva de uma vez e não tem muito, não é tratamento, né? O emagrecimento ele precisa ser gradual, lento, com saúde. Mudar a alimentação, no caso. Exatamente. Não tem sentido a gente fazer essas dietas restritivas. Na verdade, a gente está numa corrida. No momento que eu acordo, até o momento que eu tenho que aproveitar cada refeição. Porque eu preciso absorver muita vitamina, muita proteína, até carboidratos bons eu preciso absorver. O nosso cérebro, ele se nutre de carboidratos. É energia. Isso as pessoas querem cortar de vez. E isso é muito prejudicial. Então, pode o tratamento assim, sem acompanhamento de um bom nutricionista, de um bom médico, ele também pode causar sintomas de ansiedade, depressão também. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Muitos pacientes querem fazer o tratamento para depressão, mas às vezes quer usar a sibutramina, Ozempic, quer usar tudo de uma vez, quer fazer tudo, né, aquele ganho rápido. E a gente sabe que nisso não tem nem saúde e nem saúde mental. Então, esse emagrecimento rápido também não tem muito sentido na nossa vida. Ai, bora lá agora, doutor Danilo? Bora. Vamos para mais uma pergunta? Mais um. Como diferenciar a depressão de ansiedade, doutor Danilo? As pessoas confundem muito, né? Porque hoje tudo é ansiedade. Virou, acho que a palavra da moda. Qualquer sentimento que eu tenho, as pessoas chamam de ansiedade. E é muito interessante no consultório a gente saber o que é ansiedade de verdade, né? O que não é. Então, parece muito depressão e ansiedade. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Depressão é aquela tristeza profunda, é aquela pessoa que está muito para baixo, é um excesso de passado. A pessoa está muito no presente e no passado. Ele está muito preocupado com o que é que ele falou, o que é que ele fez, e sempre de um teor muito negativo. Então, muitas vezes a gente fala que a pessoa está como se estivesse com óculos escuro. Tudo que ele vê está ruim, triste, ele já não tem prazer em fazer as atividades que ele estava fazendo. E os pensamentos vêm muito, mas sempre negativos. Já na ansiedade, a pessoa está muito irritado, ele está com muito estresse, ele está com aquele peso no corpo, aquela fadiga, cansaço. Ele está, tipo assim, na última gota. Ele também não dorme.
Também não dorme. Igual o depressivo tem insônia, o ansioso também. Mas o ansioso, ele não é um excesso de passado. Ele é um excesso de futuro. Ele está sempre olhando para frente. Então, o ansioso está preocupado com o que é que vai vir amanhã, com o que ele vai vestir amanhã, como que ele já pensou essa live. Deixa a gente ansioso. Então, um ansioso, ele fica dias e meses pensando, nossa, o que é que eu vou falar lá na live? Como é que vai ser esse evento? E aquilo tira o sono, tira o apetite da pessoa e vai paralisando, né? É um sentimento que paralisa. Está muito associado à ansiedade e depressão. Mas você vê que a ansiedade é um excesso de futuro, seria para explicar, e a depressão é um excesso de passado. A pessoa está muito ligado e sempre não tem o negativo, né? Aos erros que cometeu, ao que deveria ter feito e não fez. Ela é talentificada. Então é diferente nesse aspecto. O que é que acontece? Muitas vezes está junto. A pessoa é ansiosa e é depressiva. Muito bem que os tratamentos eles agem em conjunto. O ansiolítico que a gente passa no consultório, ele trata muito bem a ansiedade, muitas vezes, e depressão. Às vezes o profissional tem que saber qual que é o melhor, né? Se a pessoa apresenta muita ansiedade, tem medicações melhores. Se apresenta mais sintomas depressivos, nessa falta de prazer nas coisas. Assim, a pessoa gostava de jogar bola, de repente não assistir futebol mais, não gosta de futebol, não se interessa mais. É um assunto que ele gostava antes e agora não se interessa mais, né? Então tem essa diferença da ansiedade e da depressão. E Danilo, a ansiedade ela pode causar falta de apetite ou então aumentar o apetite, né? Igual a Sandra tá falando aqui, meu apetite não acaba, só aumenta quando ela tá ansiosa. Agora presta atenção, na ansiedade também, mas na depressão, que é uma coisa também pode interferir com o apetite. Você vê que tem alguns sintomas que entram nas duas doenças. A pessoa depressiva, ele pode comer demais também, tentando suprir uma falta ali de neurotransmissores que a gente precisa, como a serotonina. Através do alimento, ele tem prazer. Porque quando a gente come alguma coisa gostosa, uma coisa muito açucarada, muito gordurosa, isso dá prazer, traz um certo prazer. Mas ele é momentâneo. Ele não se sustenta, essa comida, né, essa alimentação. Na verdade, vai gerando depois mais tristeza e depressão. Então, a gente sabe que esse momento pontual não melhora nem na ansiedade, nem na depressão. Por isso que existe prazer também numa dieta equilibrada. É menos. Só que também tem prazer da gente se alimentar bem, né? É igual eu vou falando assim, um exemplo, eu mudei totalmente minha alimentação, então hoje eu sinto prazer de comer e falar assim, nossa, esse alimento aqui vai nutrir. Você vai saber realmente qual que aquele alimento vai fazer no seu corpo, igual carboidrato, proteína, então supre todas as minhas necessidades. Claro, imagina. Muito interessante. Demais, porque normalmente as pessoas se alimentam pelo prazer. O alimento tem prazer, gera prazer, mas eu não posso usar o alimento como uma medicação, como um ansiolítico, né? Eu tenho que comer porque eu preciso comer. Tem certos nutrientes que eu tenho que ter. Então, às vezes não importa muito se eu gosto de salada, não gosto de salada. Eu preciso comer salada. O meu corpo precisa daqueles vitaminas, daqueles nutrientes. E o que eu vejo na nova geração e nas pessoas hoje, que trabalham muito com eu gosto, eu não gosto. E não importa tanto gostar. E, infelizmente, a depressão é uma doença que rouba essa vontade, esse gostar das coisas, entendeu? A pessoa que gostava do alimento já não tem mais prazer no alimento. Na ansiedade, não. Ele vai até comer, vai sentir sabor, vai gostar, vai ser uma coisa prazerosa. Na depressão, até aquele doce que ele amava, ele come mais por compulsão, mas ele não sente nem prazer em comer, entendeu? É uma coisa que vai perdendo. Normalmente, perde-se o apetite porque não tem prazer mais na alimentação. E, como eu falo sempre no consultório, a gente não pode trabalhar com as nossas vontades. A gente precisa fazer o que precisa ser feito racionalmente, não ser dominado pelas minhas vontades, entendeu? E normalmente a gente vai pelo que a gente quer fazer. Não, e outro exemplo também, doutor Danilo, quando eu entrei em depressão, uma coisa que eu sou apaixonada é exercício físico. Eu sou apaixonada. Tanto é que eu vou formar, né, em educação física, e chegou um tempo que eu não queria nem levantar da cama para fazer, para treinar. Eu tinha pavor. Quando eu chegava na porta da academia, eu corria para trás. Eu não aguentava ficar no ambiente. Eu perdi totalmente o prazer de treinar, o prazer de comer. E foi assim. Pois é, imagina. E você viveu isso na sua vida, né? Não é uma coisa que alguém te falou. Você viveu na pele. Então, muita gente fala, porque muitas pessoas comparam depressão com tristeza. Tristeza é uma coisa que todo mundo sente. Tristeza é momentâneo. É momentâneo ali. A pessoa passa um momento triste, de repente ele faz uma atividade física e melhora. Ele come alguma coisa e melhora. Ele assiste um filme e melhora. E ele pensa que a depressão é igual.
que ele pode... Aí, normalmente, os conselhos dele, não, você tem que fazer atividade física, mas a pessoa não tem vontade de fazer atividade física. Tem. Por mais que até gostava, igual você. Se amava, era uma coisa que te dava prazer. E quando você entra num síndrome depressivo ali, isso, as coisas que você gosta, você perde prazer nelas. E Como a se gente falou do pânico. isso, e a gente falou de coisa, imagina outras coisas, né? Por que, que muita gente diz que depressão é falta de Deus? Porque a pessoa também que gostava de ir para a igreja, que gostava de ler a Bíblia, que gostava de fazer uma oração, ele já não tem mais vontade nisso, ele não tem prazer nessas atividades. Então as pessoas pensam, já que tem esses sintomas espirituais, então é uma doença espiritual. Só que não é que a pessoa só não tem prazer nisso, ela não tem prazer em nada. Ela vai perdendo o prazer, né? Devagar, é gradual também. Não é que hoje eu tenho prazer em tudo, amanhã eu não tenho prazer. Mas eu vou diminuindo gradualmente essa quantidade de prazer. Então eu vou diminuindo. E a gente vai vendo, as pessoas que estão próximas, né? Podem ir observando. Nossa, será que meu pai, que gostava de jogar uma bolinha, já não nem gosta mais? Ele gostava de fazer uma caminhada, já nem caminha mais. Ele ia até pro quarto para dormir, mas agora ele já dorme lá deitado na sala mesmo, no sofá. É Então tem muito assim. muita água, né? Vai pingando, pingando, pingando até derramar, transbordar. É engraçado que a depressão, ela, no começo, ela parece até como uma gripe. A pessoa é aquela gripe que a pessoa não cura. Porque ele vai se sentindo o corpo ruim, ele vai sentindo uma falta de apetite, ele vai sentindo falta de prazer nas coisas, ele vai tendo prejuízo do sono. Ele vai se sentindo mal. Só que ele não sabe explicar o que é que tá mal. Porque não passa. Como? Não passa. E eu vivi isso na pele. Eu cheguei ao ponto, vou falar aqui, abrir o jogo para todo mundo. Eu cheguei ao ponto de querer me suicidar. Eu falo que eu busquei ajuda, foi na pior parte. Foi quando eu falei assim, ó, hoje eu vou tirar minha vida. Eu já estava planejando, doutor Danilo. Eu falei assim, ó, vou chegar, vou entrar no serviço, eu vou bater o meu ponto, eu vou embora e vou tirar minha vida. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Para mim isso aqui não compensa, não vale nada. E foi a hora que eu fiz o quê? Meu Deus. Veio uma solução. Espera aí, eu vou buscar ajuda. Foi quando eu fui ao CAPS e lá eu fui bem acolhida. Passei por uma avaliação. E assim, eu cheguei lá aos prantos, porque eu falei para elas, eu não quero. Eu lembro até hoje a frase que eu falei. Eu não quero viver mais. Foi isso que eu falei. Isso, gente, com 20 anos de idade. Eu cheguei a falar, eu não quero viver mais. Eu perdi totalmente o sentido da vida. Eu não amo mais viver. Eu não tenho alegria de acordar. Eu chegava, sentava no chão e só falava assim, ó, Deus, me leva. Deus, me leva. Era a única frase que eu falava, Danilo. E assim, graças a Deus, eu tinha uma equipe muito, assim, muito profissional, muito acolhedora, que me ajudou. Hoje eu tô 100%. Pois Mas, é. Mas hoje você consegue sentar aqui nessa live e falar sobre o assunto. É uma doença que você, né, faz seu tratamento, manteve, mudou muitas coisas no seu estilo de vida, né? Precisou entender que é uma doença, que não é um mito ou outra coisa, né? Aí buscou. sabe quantas vezes eu escutei? É falta de Deus. É falta de você ir na igreja. Você tá precisando de ir na igreja. E quantas pessoas que eu conheço que está firme na igreja, que faz todas as suas orações, que faz as campanhas, dependendo da religião, e tem depressão. Pois é, eu vou te falar. Olha, eu também sou religioso. A ideia de falar sobre saúde mental não é falar sobre religião, mas a espiritualidade ela faz parte da vida das pessoas. E na Bíblia mesmo, quem acredita na Bíblia, né? A gente encontra vários profetas ali que caminhavam com Deus, só que com vários sintomas depressivos. Então, se a gente vê ali a vida de Elias, que conseguiu fazer fogo cair do céu ali, com os profetas de outros deuses, né? Mas depois ele passa por um momento altamente depressivo, que precisa vir um anjo do céu e alimentar ele, porque nem vontade, ele não tinha vontade de comer, ele não tinha vontade de... Ele dormindo durante o dia inteiro, ele vontade de perder, ele pede a Deus para tirar a vida dele também. Não só Elias, Jonas, e eu consigo falar, assim, muitos exemplos de pessoas ali da própria Bíblia, que muitas pessoas acreditam que tem muitos traços depressivos. Então a gente sabe que não tem nada a ver com falta de Deus. Agora, isso atrapalha, faz com que as pessoas não vão buscar ajuda, né? Fica numa casa, né? Fica dentro de uma concha por medo do julgamento. Ai, que é falta de Deus. Aí a pessoa coloca aquilo na cabeça, que pode ser falta de Deus. Assim, o tratamento envolve também a religião, né? A pessoa também se apegar com Mas Deus. Tem um exercício ela, físico. ela E isso
versos, não importa no que ela acredita, mas ela tem que se reconectar com esse lado espiritual no que ela acreditar. Agora eu vou Isso mesmo. dizer um segredo, que como as pessoas têm tanto preconceito, quando a gente trabalha na psiquiatria, qualquer médico, normalmente a gente vê as pessoas na rua e às vezes a gente vê um paciente nosso. Só que não é recomendado o médico cumprimentar. Porque muitas pessoas têm preconceito e vergonha e não querem estar associados, né? Tem gente que quer ir no consultório da gente, mas não quer que ninguém saiba. Não, Porque tem muita vergonha, tem muito medo. Então a gente sempre espera o paciente cumprimentar para a gente cumprimentar de volta. Para não gerar esse transtorno na vida de ninguém, entendeu? Porque tem muito preconceito. muito preconceito. Eu vou falar, sabe qual que é a palavra que eu mais Hum. escuto? O que que eu vou fazer em psiquiatra? Não sou doido? Pois é, exatamente. É um, sabe? Que eu E isso vou falar, sou doido? isso é culpa também dos filmes e das novelas. Porque quando a gente pensa no psiquiatra, a gente já tem medo. Porque o paciente está todo, né, amarrado, ele não. Sempre o psiquiatra na novela, no filme, é uma pessoa horrível. Ele sempre quer dar o paciente, ele quer aprisionar. Então, imagina, hoje já existe no Brasil a lei antimanicomial, que não existe mais essa ideia de hospital psiquiátrico, que a pessoa fica lá internado, que fica meses, anos, não existe mais essa internação. As internações de hoje, a pessoa fica um período, né, se tiver num surto ou se tiver abstinência de alguma uso de drogas também, álcool, drogas, a gente às vezes precisa colocar a pessoa longe, né, dessa substância, mas ele fica meses ali, dias, meses, e depois ele volta ao normal. Né, com qualidade de vida, com exercício. Não existe mais esses tratamentos, até existe o choque, que a gente vê muito nos filmes, mas hoje a pessoa é sedada, é feito todo um mapeamento da região. Assim, quando o remédio já não faz mais efeito. Quando foi internada várias vezes, né? O remédio, não tem nenhum medicamento que já ajuda a pessoa, aí é feito esses choques, né? Mas igual você falou, com anestesia, com equipe médica, com acompanhamento. Antigamente era um trabalho, né, que a gente vê nos filmes, nas séries. A gente tem medo, né, de levar um choque, mas hoje é totalmente diferente. Então, existem equipamentos, né, que passam. Tem outras terapias, não existe só o choque. Existe terapia endovenosa que a gente pode fazer. Existe também ondas eletromagnéticas que passam numa parte cerebral. Então, o paciente não sente dor nenhuma, só fica estimulando uma parte cerebral ali, porque normalmente, como a gente sabe que é uma doença real, a pessoa está com diminuição da produção, às vezes, de serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, a gente estimula no cérebro da pessoa, com ondas eletromagnéticas, a produção do aumento, mais dopamina. Então, ele tem mais motivação. É o que a gente busca com as medicações, né? Só que a medicação, ela age no cérebro, mas ela não age num local específico, né? Ela age no cérebro inteiro. A gente não tem ainda essa medicação que vai exatamente onde a gente quer e age lá. E a gente consegue isso, às vezes, da eletroestimulação da parte cerebral, que não é o choque. O choque já é outra coisa. Como eu estou te falando, existe também para casos mais, como a gente falou, refratários, de difícil tratamento. A pessoa tomou vários remédios, não melhorou. A pessoa já fez várias tentativas de outras coisas, não melhorou. E o choque não é da maneira que a gente vê, né? O choque é com a pessoa sedada, no ambiente hospitalar, acolhedor. A pessoa não sente dor nenhuma e estimula ali. E o choque também não é indefinido, né? Tem o tempo certinho no local, na dosagem. E as sessões também, né? Exato. É uma avaliação. Os filmes geram isso nas pessoas. As pessoas têm medo e têm vergonha de ir no psiquiatra, como eu te falei, né? A gente nem cumprimenta as pessoas, espera o cumprimento de volta, porque tem esse tabu. E muitas vezes, sabe como é que tem? A esposa, porque as mulheres, em geral, têm o dobro da depressão do que os homens. Já é natural, a gente vê isso no consultório. Por mais que os homens cometam e concluam mais suicídio, eles conseguem tirar a própria vida mais. O homem consegue, é mais efetivo, porque o homem sempre tenta arma ou sempre métodos mais fortes, né? A gente sabe que tem mais mulheres. E normalmente a mulher faz o tratamento e o homem está em casa, o marido dela falando: para que você vai lá? Para que você toma esses remédios? Imagina, ele já gera um ambiente ali tóxico, querendo ou não, e já ainda quer impedir o tratamento. Muitas vezes é isso que acontece. O preconceito, além da pessoa não ir, ele não quer que ninguém vá. Isso. E começa dentro de casa, porque eu vivi também essa questão. Ai, e Complicado. Vou perguntar, Danilo, e essa depressão? Quais os primeiros sintomas? Certo. Vai depender, né? Mas é como eu falei, normalmente a pessoa começa como se parece uma gripe que não cura. É uma sensação de mal-estar,
Mas normalmente está muito associado à insônia. Eu acho que os primeiros sintomas mesmo são, eu acho que cara, né, é a insônia. A pessoa começa tem prejuízo do sono. E às vezes a insônia causa a depressão também. Se a pessoa provoca a insônia, né? Vou dar um exemplo. Se a pessoa toma todo dia bebida alcoólica, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então, ele deprime as nossas funções. Tanto que o maior estado de depressão é o coma. Porque a maior depressão cerebral é o coma. E a gente, se beber muito de uma vez, pode chegar num coma alcoólico. Mas se eu bebo moderadamente todo dia, eu vou deprimindo, deprimindo, deprimindo. Se faço isso anos, né? Eu posso chegar num quadro depressivo. E a primeira coisa que eu afeto, normalmente, é o sono, que a pessoa se dá conta, né? Porque é uma coisa... As pessoas têm prejuízo em tudo. Mas se tiver no sono, ela busca ajuda. Então, é um dos captadores, né, de pacientes que a gente tem. É quando a pessoa está com... Você não consegue passar, sei lá, poucos dias você já não aguenta mais da questão do sono. E sentando lá no consultório, a gente, às vezes, corrigindo o sono, então a gente já previne um quadro depressivo. Porque a gente já inicia o tratamento do sono, muitas vezes, já estabiliza a pessoa. Melhora a ansiedade, melhora a depressão. Só no tratamento ali do sono. E, infelizmente, quando as pessoas fazem tratamento do sono sozinhas. Ninguém vai, muito raro, as pessoas que vão no médico. Normal, Automatização. a pessoa pega o remédio do amigo, remédio do marido e toma. E É normalmente o que eu piores. Como automedicação. a automedicação acontece demais, demais. Porque eu sei que é difícil o acesso, né? Às vezes a pessoa não tem acesso a. Mas a ideia dessa live também é isso, né? Que a pessoa aqui, que entrou. Eu sei que eu também, quando entro em live de algum amigo meu, de alguém, eu fico aqui escondidinho. Eu não falo nada. Eu fico aqui, entro. Porque a gente fica com vergonha também, receio. E a gente, né? Mas quem tem vontade, quem tem alguma coisa, um parente, um amigo, alguma coisa que quer sanar alguma dúvida, pode mandar aqui. E lembrando que não vai ser só essa live, né? Hoje a gente vai falar sobre depressão, mas a gente também vai ter uma live sobre insônia. A gente vai ter uma live sobre ansiedade, que a gente vai falar um pouco aqui também, mas a gente vai ter uma live também sobre vícios em geral, né? Sobre vícios em álcool, como a gente está falando, e outras drogas, mas também vícios em alimentação. A gente pode ser viciado na alimentação. Os jogos de azar estão demais. Então imagina, aquele jogo... Assim, um alto índice. Exatamente. Por quê? Porque ele também é estudado o jogo. O jogo gera dopamina nas... Aquele Olha, prazer de jogar, aquela compulsão. exato. Nossa, eu tô ganhando. E Mas vicia. É um, né? o pior, se você ganhasse sempre e pouquinho, não te geraria essa ansiedade, essa vontade de jogar mais. O melhor é você ganhar às vezes e perder às vezes. Então, porque gera aquela expectativa. Será que eu vou ganhar? Quanto? Então, essa expectativa é que faz que a pessoa fique viciado naquele jogo. E a gente sabe que muitas vezes são golpes, né? A maioria dos jogos, muitas vezes, são golpes e muita a quantidade financeira assim, enorme. O que predispõe também a ter depressão. Porque já pensou, se eu tenho um problema tão grande financeiro, não consigo resolver, então eu sinto mais triste, mais deprimido, pode gerar um síndrome depressivo. A gente chama de depressão exógena, porque não vem de dentro, vem de fora. Por exemplo, outros exemplos, né? Uma pessoa que sofre um abuso, um trauma, uma agressão, ela pode desenvolver um síndrome depressivo depois de ter sofrido isso, porque um trauma grande ele mexe com a gente, né? Já pensou? A pessoa que sofre uma agressão, às vezes ele fica com medo, receio, não quer sair na rua, se isola. Mas resumindo e respondendo a pergunta, eu acho que o sintoma primário que aparece é essa sensação de mal-estar e insônia. Para mim, são os primários. Ai, tem uma pergunta aqui da Fabi. Dá para fazer tratamento de sono sem medicação? Demais. Normalmente, olha, sempre pense assim, quando você vai numa consulta com um médico que trabalha com psiquiatria, ele quer remover medicações. Não é que a gente tem vontade de colocar o remédio, não. Na verdade, a gente quer tirar os remédios. Tem muitas terapias que são sem remédios, que a gente faz ali, um processo com o psicólogo. Além disso, né? Reeducação alimentar. Então, quem quer ter um bom sono? Primeiro, né? Os inimigos, os vilões máximos do sono são o álcool. Então, o álcool, por mais que ajude a pessoa a beber ali, a pessoa que bebe, né? Ajuda bem a iniciar o sono, ele causa insônia terminal. Então, de madrugada a pessoa fica acorda, ou ele causa microdespertares, que a pessoa nem percebe, mas ele fica despertando. Então, é péssimo para o sono. Então, só em remover, às vezes, a quantidade de álcool, diminuir, né? A quantidade de álcool que a pessoa toma já ajuda no sono. Outra coisa muito comum e todo mundo usa, café. A cafeína, ela tira o sono.
E é uma droga que a gente usa também, mas é uma droga lícita. Muitas vezes até criança usa café. E a gente sabe que o café ele demora 18 horas para sair do meu organismo. Então, se eu reduzir a quantidade de café a pelo menos uma xícara pequena até 10 da manhã, eu já melhoro muito a qualidade do sono. Então, tem gente que toma café de manhã, toma à tarde, toma à noite. E esse café com certeza vai atrapalhar o sono. Então, só tirando o café, a gente nem precisa colocar um remédio nem nada. Já melhora. E como às vezes sedentarismo, a pessoa não faz atividade física, a pessoa não tem horário de acordar, a pessoa se alimenta muito tarde, perto da hora de dormir, atrapalha o sono. Então tem vários segredinhos que a gente pode falar, né, da higiene do sono, mas eu vou deixar guardado para a live do sono, para a gente falar especificamente do sono. Da insônia, falar sobre... Agora, Danilo, tem outra pergunta. Certo? Essa até eu quero saber. Depressão pode ser de forma hereditária? Pode demais. E é muito interessante. Sempre eu pergunto nas minhas consultas, sempre que eu faço a ficha do paciente, eu pergunto as doenças mentais que a gente tem ali na família. Se o seu pai e a sua mãe têm depressão, pode ser herdado também o gene, né, da depressão. Mas não quer dizer que você vai ter depressão. Porque depressão não é determinada por uma coisa só. Então você tem que ter vários fatores na sua vida que vão, em conjunto, gerar. Agora, se o meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva, então eu já sei que na minha vida eu tenho que correr da depressão. Porque do mesmo jeito, se o meu pai tem pressão alta, minha mãe tem pressão alta, nossa, então eu tenho que ser um atleta, eu tenho que melhorar a minha alimentação, eu tenho que ter cuidado com o sal, eu tenho que ter cuidado com o meu peso, porque eu tenho uma alta predisposição para ter. É, Fatores, isso. não é determinante, né? Se o meu pai, minha mãe tem aquela questão, tem o gene do câncer, não quer dizer que eu vou ter câncer também, mas eu tenho uma chance aumentada. Então é um fator. Agora, se a pessoa tem uma carga horária excessiva, ele já tem a genética. Mas no caso da depressão, a genética não é tão mandatória, ela é pouco, é menor do que outros transtornos. Por exemplo, TDAH é muito mais associado com a genética, transtorno afetivo bipolar, muito mais associado, e esquizofrenia, por exemplo, também está muito associado. A depressão, menos. Só que é um fator a mais que a gente está vendo ali. Então, se eu já sei que eu tenho que buscar hábitos saudáveis, né? Ajuda também. E vamos para a próxima pergunta. Como ajudar uma pessoa próxima que está com depressão? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Pois é, o que, é que as pessoas normalmente fazem? As pessoas fingem que nada está acontecendo. E esse é o problema. Sempre é o problema fingir que nada está acontecendo. Porque existe o mito que o tempo cura tudo. E na depressão é mentira. Porque o tempo sempre vai causar a morte da pessoa. Sempre vai causar. A pessoa vai perder a vida, ela vai tirar a própria vida. Se a gente não fizer nenhum tratamento, não fizer nenhuma mudança, a depressão ela não melhora. Ela pode, vamos pensar, se mudar vários fatores e o tempo passar, talvez a pessoa melhore um pouco. Mas ela está muito mais fácil dela ter um outro episódio depressivo então, ao decorrer da vida dela. Então é muito importante o tratamento. Se eu conheço alguém que está mais ou menos assim, o que é que eu posso fazer? Primeiro, perguntar se a pessoa já teve ideia de tirar a própria vida, porque é outro mito. As pessoas pensam que falar sobre isso dá ideia para a pessoa cometer. E é totalmente o contrário. Como aconteceu até no seu caso, que você estava comentando. A pessoa já está com a ideia. A pessoa falar sobre isso é libertador. Então, você sentar com alguém, quando você sentou lá no CAPS, e você conseguiu falar, ser acolhida lá pela enfermeira, o pessoal te acolheu, te ouviu. Nossa, isso é libertador. Sai da minha cabeça, vem pro plano físico aqui e No IESO, assim, eu já ajudei muitas pessoas, doutor Danilo, assim, eu falo que é como se as pessoas chegassem em mim e começassem a contar a história de vida. E muitas dessas pessoas têm depressão. E hoje, graças a Deus, já buscou ajuda. E eu sempre falei, olha, você tem que buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda urgente, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque o estágio é tirar a vida. Quando não tem mais nada para fazer, você vai sentindo aquela tristeza, aquela angústia, que nada tem solução, que tudo tá ficando escuro, você não tem saída, porque a depressão é assim, ela coloca na sua cabeça, é sua mente falando o tempo inteiro. Você não tem saída, tudo dá errado, você não tem ninguém, você não tem solução, você não tem amigo, você não tem nada, você não é nada, você não é importante para ninguém. E a última saída é tipo, eu quero tirar minha vida. É isso. eu acho que você falou, respondeu a pergunta. Se tem alguém próximo,
É muito importante eu entender o que é depressão e estar atento para ver se tem alguém próximo a mim com esse síndrome parecido, né? Então eu peço para a pessoa buscar ajuda. Primeiro ele deve ir num postinho de saúde, aí ele busca ali consulta com o médico, né? Para ver se realmente a depressão é outra questão. E aí o médico vai encaminhar para o serviço de psiquiatria. Aqui na cidade é dessa maneira. A pessoa vai no postinho de saúde e o médico lá do postinho de saúde, ele já é um clínico geral, né? Ele vai te atender, vai ver todas as questões da sua vida e, caso necessário, ele acha necessário, talvez ele já até inicie um tratamento ali. Porque eles têm muita capacidade já para iniciar o tratamento. E eles encaminham ou para a psiquiatria e também para o psicólogo, né? Que ajuda demais nesse tratamento. Então, não é uma doença que se combate sozinho. Não é. Não. É uma doença que a gente em conjunto. E eu não posso nem presumir que eu sozinho, como o psiquiatra da pessoa, eu vou conseguir ajudar sozinho eu. Não vou. Eu preciso de uma equipe, eu preciso, né, do tratamento do psicólogo. Muitas vezes preciso de um educador físico para estar lá fazendo atividade física com a pessoa. Precisa de um nutricionista para reeducar alimentos, esses pontos. Então, é uma equipe muito grande, né? Mas sem tratamento. E o que aconteceu comigo? Eu fui na nutricionista, exercício físico, eu voltei a fazer, mesmo não querendo. Eu levantava da cama, ia lá no banheiro, até chegar a vomitar para não estar naquele local. Eu passava mal, mas eu continuava. Eu falei assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu queria, de jeito algum, eu não queria ver pessoas na minha frente. Eu só queria ficar dentro do meu quarto, deitada, quietinha. Claro. Mas você fez exatamente o que a gente pede para o paciente, né? Porque é sem vontade. Porque as doenças mentais, principalmente a depressão, ela rouba a nossa vontade. Então eu não vou ter vontade, eu não vou ter vontade de me alimentar bem, eu não vou ter vontade de levantar, eu não vou ter vontade de fazer exercício físico. Mas eu tenho que fazer isso por uma questão mais racional do que por vontade. Não posso agir pela minha vontade. A minha vontade vai ser falha. Mas assim, a racionalidade, eu tenho que entender o que eu preciso fazer e confiar ali no profissional que está comigo, que vai estar me acompanhando e nesse processo. A gente não é um robô, não quer dizer que eu vou acertar todo dia, que eu vou conseguir fazer atividade física todo dia, mas eu tenho que iniciar esse processo. Tem que dar o primeiro passo. Claro, o que a depressão faz também, ela age muito no lobo frontal aqui. Então, quando a pessoa está deprimido, ele diminui a cognição dele, ele não consegue racionalizar bem, ele não consegue ser racional. Muitas vezes, para todo mundo, é muito lógico. Não, você tem que fazer. Ele até entende, mas esse trabalho mental é um luxo. E ele está poupando, o corpo dele está poupando energia. E demanda muita energia para planejar, planificar. Agora, se ele vai num bom médico, que aconselha, né? Movimenta ali a realidade dele. A gente pontua o que o paciente deve fazer ou não, como é que ele pode melhorar. E como eu te falei, é muito específico de cada pessoa. Porque, por exemplo, eu amo tocar instrumentos musicais. Só que eu não posso exigir que todo mundo toque um instrumento musical. Pessoal de cada pessoa. Tem a pessoa que gosta de escrever, tem as pessoas que gostam de ler, tem gente que gosta de fazer artesanato, tem gente que gosta de tocar um instrumento musical também, tem gente que gosta de fazer esporte. Então é dentro da realidade da pessoa é que a gente vai encontrando o que é que ela precisa fazer. E tem uma questão também, né? A gente sempre recomenda, faça academia. Tem gente que ama academia, mas tem gente que odeia. Já. Então se você não faça academia, não vá para academia. Não tem que ir para academia, né? Tem que fazer atividade física. Agora encontre a que você gosta. Porque... Não. Tem pessoas que falam, eu odeio musculação. E eu já amo musculação. Mas pessoal, para você, que bom porque dá muito resultado. Agora, a pessoa que odeia, tem gente que começou a academia 10 vezes. Paga, aí vai um tempo e desiste. Aí depois de novo, vai, desiste. Então é porque a academia não é para você, é o seu corpo te avisando, olha, tenta outra coisa. Nossa, a gente viu nas Olimpíadas agora quantos esportes existem. Então a pessoa luta, a pessoa que gosta de dançar vai dançar, faz uma ginástica, dança. A pessoa pode... Pilates. Pilates, tem tantos tipos de exercício. Tem gente que gosta de bicicleta. Nossa, a bicicleta mudou, o ciclismo mudou a vida de muitas pessoas. Então, tem gente que gosta de jogar vôlei. Então, numa partida de vôlei, quantas calorias eu perco ali? Às vezes é muito... E a pessoa que gosta nem vê o tempo passar. Porque tá ali na competição, brincando, se divertindo. É muito particular, né? Do gosto da pessoa também, né, Danilo? A atividade física, ela é prazerosa. Ela não pode ser aquela coisa, nossa, tenho que ir lá fazer. Na depressão, realmente, não importa qualquer... A pessoa não vai ter vontade. Mas para as pessoas que não têm depressão e querem fazer uma atividade física para prevenir a depressão, então ela deve buscar algo que ela goste. Faça algo que você goste. Jogue futebol, jogue tênis, pratique algum esporte. E se você não encontrou ainda o que você gosta,
Nossa, tem muitos esportes. Comecem a diversificar essas amizades, esses gostos, que você vai encontrar o que você gosta de verdade. E isso vai te acompanhar pro resto da vida. E você vai ter prazer. Vai ser uma coisa que você vai sair do trabalho e, nossa, graças a Deus eu vou agora fazer meu ciclismo. Porque vai te libertar. Então, isso é o esporte que tem esse poder. Isso é verdade. E tem mais uma pergunta aqui. Tem uns pensamentos meio baixos. O que fazer quando fico com medo de ficar depressiva? Pois é. Muita gente tem esse medo, né? Como a depressão tá tão comum, tanta gente tá com síndromes depressivos, né? Tanta gente tá com sintomas. Como é que a gente pode prevenir isso? É difícil, né? Prevenir, mas se a gente busca ter uma saúde mental, com certeza a gente vai conseguir. Então, primeiro, conselhos que eu dou para todos os meus pacientes. A atividade física, como a gente falou, pode ser caminhada, pode ser academia, mas precisa ser alguma atividade física. Eu posso fazer atividade física até na minha casa. Posso fazer agachamento, posso colocar na televisão uma ginástica e ir ali acompanhar. Posso fazer exercício. Para dançar? Eu posso fazer em todo momento. Eu posso pegar uma corda e pular corda, mas eu tenho que fazer uma atividade física, né, para prevenir depressão. Segundo, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, não sem dietas restritivas, né? Às vezes a pessoa quer cortar muita coisa, ou ele pula o café da manhã. Nossa, isso é erradíssimo. Quando eu pulo E principalmente carboidrato. O pessoal tem essa mania. O carboidrato é o vilão. Gente, a questão da alimentação é a quantidade e a qualidade do alimento que você está comendo, ingerindo. E assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, ainda mais eu que sou dessa área também da educação física, o pessoal, nossa, não posso comer arroz. Hoje eu vou tirar totalmente o carboidrato. Eu fiquei assim, você tirando o carboidrato, você não vai ter energia, você vai ficar estressado, vai ficar fraco, entendeu? Então, uma calma. E assim, muitas vezes é dieta da internet. É Pois dieta é. da Sempre é assim. pessoa. Escolher um remédio, ela escolhe o pior remédio. Quando ela vai fazer uma dieta, ela não vai no nutricionista, ela escolhe a pior dieta que existe. Então, da mesma maneira, né? Eu preciso de uma alimentação balanceada. Tem alimentações que eu vou comer menos, mas eu vou comer corretamente. Então, eu não posso ficar sem tomar café da manhã. Eu posso, se eu quero emagrecer, né? Se eu estou pensando em emagrecer, tá certo, eu posso comer, em vez de comer muito carboidrato, eu vou comer mais proteína, eu coloco um ovo cozido, eu posso tomar um iogurte natural, mas eu não posso pular essa refeição. Porque não comendo nada, eu vou gerando mais fome para a próxima refeição. E o Então é muito mais fácil. estoque energia e para falar assim, olha, eu vou ficar aqui porque ela não pode, eu tenho que estocar energia. Tá? Então a pessoa vai, fica sem comer. A pessoa tem aquela ilusão, se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer. Mas não Não, funciona. na verdade, até as pessoas chegam até a ganhar peso, porque diminui o metabolismo, ele cai, Isso. e a pessoa fica com o basal ali baixo, não gasta, porque não faz exercício, não tem energia para fazer exercício. Então, assim, vai só somando fatores, e a pessoa não consegue o resultado dela, e ainda fica mais triste e depressiva. Então, a alimentação balanceada é essencial, nada exagerado. Eu devo comer frutas, não pular refeições, eu posso comer menos quantidade, mas eu não posso ficar sem comer. E o ideal é ter até as colações, tomar café da manhã, lanchar uma fruta. Né? Já pensou, numa dieta bem balanceada, eu deveria consumir 3 frutas durante o dia. Então, né, nessas colações, nesses lanches, é muito bom colocar uma fruta, porque já me ajuda até a complementar a quantidade de vitamina C, vitamina D, tudo que eu preciso absorver ali durante o dia, né? E aí é ótimo. A gente já falou do exercício físico, uma alimentação balanceada. Ter cuidado com o meu sono. Como eu falei, o sono, a insônia é um dos primeiros sintomas da depressão. Então, se eu cuido do meu sono, se eu preparo aquele momento que eu vou dormir, né? Durmo entre 7 e 9 horas por dia. Não consumo muita cafeína. Quando eu falo cafeína, eu falo do café. Eu estou falando da Coca-Cola. Café em excesso. Pois é, mas tem na Coca-Cola, tem no energético, tem alguns chás, chá mate, chá verde, chá preto. Tem muita cafeína. Então eu devo fugir da cafeína. Teve uma paciente minha que ela falou que descobriu, não sabia, descobriu que chá mate tem muito cafeína, né? Ela não sabia. Ela estava substituindo o café, que a gente falou do café, aí ela substituiu o café, mas estava tomando chá mate. E a quantidade do chá mate de cafeína é quase igual ou até superior a uma xícara de café. Então a cafeína estava atrapalhando o sono dela, deixa a pessoa mais irritada. Então, ter cuidado com o meu sono, né? Chegar, como eu estava falando, não comer muito perto da hora de dormir, não ficar sem jantar. Mas, assim, se eu jantei umas 8 da noite, 7 da noite, aí eu vou dormir umas 10, 10 e meia, pelo menos umas 2 horas e meia depois, para o corpo não ficar nessa luta de tem que digerir e tem que dormir, né? Porque quando a gente dorme, o nosso intestino ele dorme junto com a gente. Normalmente a pessoa pode até fazer xixi
à noite, enquanto dorme. Mas é muito raro uma pessoa que faz cocô enquanto dorme. É muito raro. Por quê? A nossa digestão, ela paralisa. O intestino dorme junto com a gente. Então, se eu for me alimentar muito próximo ao sono, o corpo vai ficar nessa luta. E muitas vezes a pessoa tem muito pesadelo porque comeu perto, come 10 horas da noite e já vai deitar, ou comeu e foi deitar, né? Rápido. Então, a pessoa tem muito pesadelo, tem prejuízo do sono, tem um sono não reparador. Então, isso predispõe demais. Então, alimentação, exercício físico, sono. E eu acho que um conselho enorme é a pessoa ter os seus hobbies. Ter um propósito de vida em uns hobbies que ela faz. Coisas que não tem nada a ver com trabalho, coisas que dizem a respeito dela, né? Então, é bom fazer exercício físico, mas é muito bom também a pessoa ler, a pessoa escrever, fazer um artesanato, a pessoa pescar. Tudo isso é muito terapêutico. É essencial na nossa vida. E as pessoas pensam que isso é perder tempo. E, na verdade, é ganhar saúde mental. Você ter um hobby, um momento que você distrai, é essencial na sua vida. Verdade. Doutor Danilo, tem outro ponto também, é a questão hormonal, né? Quando o hormônio ali estão desregulados e pode provocar também uma depressão. Muitas pessoas não sabem disso. Você... Pensa que só... Importantíssimo. Tanto que quando a pessoa tem, por exemplo, uma das depressões mais famosas é a depressão pós-parto. Porque depois que a pessoa teve o parto, a dosagem hormonal dela cai quase 50 vezes, muda. A dosagem hormonal, que ela estava lá em cima, de repente, a progesterona estava lá em cima, de repente está lá embaixo. Então a pessoa muda, além de mudar a rotina. Também eu passei por essa fase, porque eu amamentei, então a minha prolactina estava lá nas alturas, produzindo leite, e a minha testosterona, puf, caiu para a produção de leite. Então, eu fiquei daquele modelo, eu fiquei triste, eu chorava, não tinha disposição, era um cansaço. Pois é, uma série de fatores hormonais também e físicos da vida também, da rotina de ter um bebezinho novo, do cuidado, de a gente já não dorme, por exemplo. O Breno, meu filho, ele tem 6 meses de idade, mas a gente não consegue ter uma noite completa de sono. A gente tem que ir lá acordar, porque ele acorda, ele chora, a gente tentar ele, acalentar. Então, querendo ou não, é um momento difícil na vida da pessoa. Mas essa mudança hormonal, nessa fase, é importante. Outra fase também que acontece demais, a mudança hormonal na adolescência, então na puberdade, que estão afloradas ali, a mudança hormonal e mudanças de vida também, gera muitos transtornos. Então, com certeza, se tiver algum pai aqui nessa live, e que tem um filho adolescente, ele sabe que parece que é outra pessoa. A criança que ele tinha, que era aquela criança, 5, 6 anos, que obedece, que aquela criança amorosa, pronto, vira aquele adolescente, que é aquela coisa, né, que todo mundo tem medo do adolescente. Mas é por causa dessas mudanças hormonais também e de se encontrar, né, como ser humano. E também é no final da vida, né? Por isso também que as mulheres têm mais, no final da vida eu falei, mas assim, na meia-idade, ali nos... por isso que é depressão, porque também passa pela menopausa, ali no climatério, ali perto dos 50 anos de idade, vai depender mais ou menos de cada mulher, mas ela passa por uma mudança hormonal brusca também. E se não tem um profissional adequado ali junto com ela para fazer uma reposição hormonal, ou pelo menos melhorar esses sintomas que ela está passando, de fogachos, desse calorão que sobe, de dores de cabeça, dores no corpo, de indisposição, aí parece que também é uma depressão, mas às vezes corrigindo a questão hormonal ali, a gente melhora demais os sintomas da pessoa. E por isso que muitas pessoas estão na menopausa, eu falo, olha, você tem que ir ao médico olhar, porque os seus hormônios devem estar todos regulados, você vai ter que fazer uma reposição. Eu sou perto dessas pessoas, eu aconselho, porque a gente precisa fazer reposição hormonal. Vamos fazer os exames de rotina, por isso que é muito importante fazer exame de rotina. Porque vamos saber se temos aquele hormônio no corpo, se está abaixo ou se não temos. Igual aconteceu com eu com 24 anos, a minha testosterona é abaixo do normal. É abaixo, então é o cansaço. Não tem, assim, nada de... Não tem vontade de treinar, não tem vontade de... Não tem nada de predisposição. Tipo assim, é lá embaixo. Claro. E é muito importante, e olha, fazer acompanhamento. A testosterona, naturalmente, a gente produz ela no sono e no sono profundo. Então, se eu não tenho sono, a quantidade de testosterona que eu vou produzir no outro dia vai ser pouquíssima. Então, vai interferir na minha força muscular, na minha libido, em várias questões do meu dia a dia, em energia corporal. Então, ter um sono adequado, ele é essencial até para a produção de testosterona, que é aumentada também quando a gente faz atividade física, principalmente para músculos longos. Então, a pessoa que faz
exercício para o quadríceps, né? Para a perna. Às vezes o homem vai malhar e não faz nem perna, sendo que malhar a perna aumenta demais o nível de testosterona. E ele fica muito mais focado no peito, né? Nos braços, e não mais, menos. Demais. Só que a produção de testosterona, que é o que tanta gente está almejando, está muito ali no membro inferior, por causa de músculos longos. A produção de testosterona é aumentada. Então, como eu estou falando, né? O sono, essa questão e fazer os exames, né? Não adianta só ter os sintomas. Se a gente não diagnostica bem, por isso que todos os transtornos mentais, na verdade, são diagnósticos de descarte. Por quê? Porque que a gente tem que ver primeiro como é que está a tireoide da pessoa. Se a tireoide está funcionando baixo, está funcionando pouco, tem pouca dosagem hormonal do hormônio da tireoide, a pessoa tem sintomas depressivos. Só que ela tem o hipotireoidismo, ela não tem depressão. Só que os sintomas são muito parecidos. São muito parecidos. Ela tem fraqueza, desânimo, do mesmo jeito, muito parecido com a depressão. Só que ela tem uma dosagem baixa do hormônio da tireoide. Então, nos exames que a gente pede, sempre está o hormônio da tireoide. Muitas vezes, quando o paciente chega para mim, ele já chega com os exames normais. Porque ele já passa pelo cardiologista para ver se a ansiedade não era uma arritmia. Aí ele já chega lá com eletro, com exames normais, né? Mas a gente, sempre que não tem os exames, normalmente a gente vai pedir os exames para ter esse descarte. Não é outra coisa, porque, como eu estou te falando, se a tireoide está funcionando demais, causa irritabilidade, pelo hipertireoidismo, né? A pessoa pensa que é ansioso, mas ele tem uma dosagem alta do hormônio da tireoide. Então, essa questão hormonal manda muito, né? Às vezes uma anemia parece demais, a pessoa tem anemia, só que parece uma depressão, mas ele, na verdade, ele tem anemia. Agora que a Marlene tá falando, sou outra mulher depois da reposição hormonal. Tá vendo? Tá de parabéns, bom, Marlene. Tem que acompanhar as amigas, aí fazer os exames de rotina. É muito importante. Tem muitos colegas meus que trabalham nessa área, porque antigamente era uma área muito nebulosa. As pessoas tinham poucos estudos, os estudos não estavam sendo bem feitos, né? A população que era de escolha. Então tem muito medo e receio com as pessoas na reposição hormonal. Hoje tem muitos estudos e tem muitos profissionais muito qualificados. E a gente sabe que tem a segurança ali. Antigamente era um hormônio, o hormônio feminino, né, que usava. Era um hormônio equino, era um hormônio de cavalo, não era um hormônio. A gente pegava a urina, antigamente, bem antigamente, pegava a urina ali da égua, purificava e pegava ali um hormônio parecido, aí parece com o ser humano. Isso causava muito efeito adverso, isso era muito. Não era o tratamento. Hoje é bioidêntico, é muito igual, é praticamente o mesmo hormônio que a gente tem no corpo. Ou ele é idêntico ou ele é bioidêntico. É muito parecido ou é idêntico. Então, o tratamento hoje hormonal, ele causa pouquíssimos, né? Se a pessoa está com um profissional adequado, está no tempo certinho, foi lá. Não é que ele, de novo, né? Não é, minha amiga toma essa dose, eu vou tomar. E pior, Isso aí. tem gente que toma a pílula anticoncepcional e acha que está fazendo uma reposição hormonal. Um erro gravíssimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a pessoa acha que só tomando ali a pílula vai repor. E não é, isso não é reposição hormonal, né? A gente precisa do hormônio certinho, na dosagem certinha. E isso é individual para cada pessoa. Eu tenho que ver quanto é que está a sua dose de hormônio e eu vou repor. Então a gente consegue demais. Na medicina hoje tem muita informação sobre isso também. E é uma coisa que ajuda demais, né? Mais uma das coisas que pode prevenir um síndrome depressivo. Porque já pensou, a mulher, quando passa por esse momento, já está fragilizada, já é tanta coisa ali, tanta cobrança, mudança. Quando cai drasticamente o hormônio, pronto. Aí é muito fácil predisponer uma síndrome depressiva. Mas, poxa, será que a gente não pode evitar isso fazendo com segurança a reposição hormonal? Eu sou 100% a favor, né? Se a pessoa faz o acompanhamento. Outra coisa importantíssima. Eu não trato paciente que não existe, né? Eu não renovo receita. Eu vejo o paciente e no meu consultório as pessoas têm que consultar pelo menos de 3 em 3 meses, ou no máximo, raridade de 6 em 6 meses. Porque a gente precisa ver e rever a pessoa. Não existe isso de eu faço tratamento e é para sempre essa dose. Tá errado. Você precisa estar lá visitando e o médico tem que, do mesmo jeito que ele aumentou a dose, ele precisa diminuir também. A gente precisa ir removendo as medicações. Então, um dos mitos, a pessoa pensa que vou começar um tratamento para o sono e vai ser para sempre. Vou começar um tratamento para depressão e vou ficar dependente. Não vai. Porque do mesmo jeito que a gente coloca as melhores medicações, a gente também tende a remover, tirar, né, esse tratamento. E outra dica também, eu passei por acompanhamento na minha gravidez, na minha gestação. Foi até com você, Danilo. Então, assim, eu não sabia lidar com as emoções, porque, assim, na gravidez, ainda mais que eu tinha essa predisposição para depressão, e tinha aquelas recaídas, e na gravidez parece, assim,
turbilhões de pensamentos. Ai, será que eu vou dar conta? É aquela cobrança do mundo, porque cobra. Ai, que você tem que fazer isso, que você não pode fazer isso. E assim, até na minha gravidez, eu busquei fazer exercício físico, que era uma coisa que me deixava bem. Me deixava bem. E eu fiz acompanhamento. Fiz acompanhamento, sim, com psiquiatra, com psicólogo, para me ajudar. Imagina, muita gente tem o preconceito de, não vou tomar nenhum remédio porque eu tô grávida agora, não, eu vou parar todo o meu tratamento. Se tomava antes para ansiedade, depressão, corta todos os remédios, o que é um erro gravíssimo também. Tem as medicações que a gente tem estudos científicos que sabem que são seguras dentro da gravidez, que a gente pode usar na amamentação também. Tem as medicações seguras. Então, por isso que é tão importante a pessoa ir lá consultar e não parar o tratamento. A chance de ter, a gente chama infanticídio, quando a mãe, por causa daquela psicose pós-parto, que ela fica muda tanto, é tão brusca a mudança hormonal, tem muitas mães que acabam até matando as crianças porque ela está num momento de total descontrole. Por causa da mudança hormonal, e se ela já fazia tratamento da privação dos remédios. Então, a gente tem como adequar esse tratamento para a pessoa ali naquele momento. Não é porque está grávida, gestante, que a gente corta os remédios. E que, muitas vezes é o que as pessoas cobram, né? Aí tem alguns médicos, né, que não têm instrução, vão lá e falar: olha, seu filho vai nascer desse jeito, desse jeito, se você fizer o tratamento. E não é verdade. Tem os remédios que são perigosos, esse a gente. Por isso que o médico precisa. É o médico que tem que saber, né? É o que a gente estuda. É o Então, específico mesmo da área que vai falar sim ou não. E outra coisa, eu só não dei a depressão pós-parto porque eu fazia acompanhamento. Então eu busquei ajuda antes de acontecer. Eu comecei a saber lidar com aquela situação. Eu coloquei na minha cabeça, né? Olha, isso aqui é passageiro, calma, vai dar certo. É só uma fase, até voltar tudo ao normal. olha, Assim, quando eu vi que eu não estava aguentando mais, eu falei, eu preciso de ajuda até na gestação para controlar, para não ter essa depressão pós-parto, saber lidar com as emoções. se alguma mulher passou pela fase do parto ali e não sentiu nenhuma tristeza assim mais profunda, né? Ela é raridade, porque normalmente ela vai passar, a gente chama de blues puerperal. Então, depois que ela como tem essa mudança hormonal tão drástica, todas as mulheres que tiverem um parto ali, ela vai sentir uma tristeza ali aumentada naqueles primeiros dias. Se isso se mantém, pode ter até uma depressão pós-parto, que é um quadro mais grave. E se a gente não faz nada e nem fez tratamento, pode chegar até a psicose pós-parto. E é uma coisa muito séria, e a gente sabe que é comum e poderia ser evitado demais no tratamento, só tratando. Como eu estou te falando, tem medicações muito seguras e saudáveis que a gente pode fazer e acompanhar. Não é só passar o remédio e tchau, até nunca mais, né? A gente fica acompanhando. Quais são os tempos que tá acabando, doutor Danilo? É. Não, mas a gente fala, depressão é um tema. Até é engraçado quando eu falo, porque quando eu falo assim, vou falar uma palestra, vou fazer uma palestra bem divertida sobre depressão. Aí o pessoal sempre ri de mim. Mas eu acho super interessante, é um tema interessante, é um tema que a gente vê do lado. Tem que falar que é Falar, sempre que eu posto faço qualquer postagem, o pessoal que me acompanha nas minhas redes sociais, eu faço postagem todo dia. Sempre que eu posto qualquer coisa sobre depressão, engajamento e o alcance é lá embaixo. Porque o Instagram não quer que você poste nada sobre depressão, não quer que fale essa. Porque aqui é um ambiente de falsidade, entre aspas, né? Então as pessoas estão sempre viajando, estão sempre felizes, estão sempre lindas, estão perfeitas. A gente não posta quando a gente está triste. Quando alguém posta que está triste aqui, as pessoas caem em cima e ninguém. ela é fraca, é teatro. Exatamente. Porque todos os seres humanos, eles são felizes, são alegres, mas eles também têm momentos de tristeza e de fraqueza. E por que se a gente posta quando tá tudo bem, por que eu não posso postar, nossa, que eu não tô tão bem? Faz parte, isso natural. No meu perfil, eu já falei sobre depressão. Eu já falei, olha, hoje eu não estou bem, eu estou passando por momentos difíceis. E eu falo mesmo, porque é para ajudar as pessoas. Tem que pedir ajuda, Dani. Tem que pedir, a gente não consegue sozinho. Demais. Então, Não só que é uma luta para mim. É claro que é o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com medicina em geral, mas eu foco mesmo na psiquiatria. Hoje eu só atendo psiquiatria, tanto de manhã, à tarde, no atendimento particular. Eu atendo aqui na cidade também. Então, faço consultas online. Se alguém precisar, sempre tem um profissional próximo a você, eu não tenho dúvida, né? Mas se alguém sentir, assim, que precisa fazer uma consulta comigo também, eu estou disponível, se a pessoa precisar. É uma coisa que a gente consegue prevenir, assim, até salvar uma vida, se a gente começa um tratamento. É um tratamento de vida ou morte. Porque a depressão, como eu falei, futuramente ela vai causar a morte se a gente for deixando e fingindo que nada está acontecendo. Então, a gente precisa agir, né? E como eu estou te falando, às vezes um tratamento simples que a pessoa vai
Então, se você é de outra cidade, né? A gente está falando de Itaberaí, Goiás. Se você tem acesso, está perto daqui, pronto, você pode marcar uma consulta. Se você é dessa cidade, é só ir no seu postinho de saúde, marcar lá, pedir um encaminhamento para psiquiatria. Justamente esses casos, né, de ansiedade, depressão, normalmente sou eu que trato. Então, provavelmente você vai cair no meu consultório e vai ser um prazer assim atender você, sabendo que o tratamento não é só o remédio, é muita coisa. Então, às vezes, numa primeira a gente gasta muito tempo, porque precisa orientar a pessoa de muita É coisa. um conjunto. No caso, o tratamento, pessoal, é um conjunto. Não é só ir lá na sala do psiquiatra, pegar um remédio igual todo mundo pensa e sair, não. São várias etapas. Demais, é. Mas assim, para mim é um prazer estar aqui. Eu fico feliz demais de fazer essa live. Minha vontade era fazer todo dia, né? O pessoal que tem que não faz todo dia não, Danilo, que muita gente não tem tanto interesse, né? Mas eu acho o tema extremamente Importante, quebrar esse tabu. As é, pessoas pensam que depressão, meu eu Deus. sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza, se a gente estivesse falando aqui, sei lá, de hanseníase, não ia ser tão interessante. Eu gosto também, mas não ia ser... Tem pessoas aqui elogiando. Olha lá, ó. Nossa, a Marlene tá aqui elogiando, que é uma beleza. Obrigada, Marlene. Ela ama o psiquiatra, viu, Davi? Sempre que eu faço a live, eu esqueço de estar interagindo aqui com as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que ir corrigindo nas próximas lives. Ó, Do chat, né? aqui no comando, falando com o pessoal, vou passando para você. E bom, então, E assim, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tirando as dúvidas. E assim, segue o Dr. Danilo, me segue para saber mais, tá? Acompanha, né? O Dr. Danilo posta mito, verdade, assim, tudo que o pessoal precisa saber na área da saúde em vários temas, viu? Vários temas aqui que ele traz para é, nós. eu trago todos os temas, mas eu sou apaixonado pela saúde mental. Esse é o tema que eu gosto mais. Infelizmente, é o tema que não vai me trazer seguidor nenhum. Mas eu mesmo assim eu sempre posto alguma coisa, um mito, uma verdade da saúde mental também. Minha vontade era fazer mais lives, como eu te falando, né? E para mim foi um prazer estar aqui com você. Foi Não, igual paciente, você, Dr. a gente Danilo. se conhece, você é uma pessoa que quebrou esse tabu, tá conseguindo falar hoje, tá muito melhor dentro do seu tratamento. Assim, dá pra ver, né? O brilho no seu olhar hoje de quem já viu outros momentos e sabe que isso é uma fase da nossa vida que a gente, através do tratamento, você foi melhorando e da sua responsabilidade dentro do tratamento, né? Muita gente quer ir para o consultório e jogar toda a responsabilidade em outras pessoas, no psicólogo, no médico, mas a gente tem que ser agente ativo no nosso tratamento também, né? A gente tem que ouvir as dicas, mas no dia a dia é a pessoa que está lidando com esse transtorno. Se ela quiser, a gente vai dar todas as ferramentas do mundo para ela conseguir. Isso mesmo, Dr. Danilo. E eu sou a prova disso que eu tô aqui, ó, Pois é. gravando live. Pensa, gente, gravando a live com o Dr. Danilo, quem diria? E dessa live venham mais lives. Para mim vai ser Ah, sempre um prazer. vai vir muitas, graças a Deus, e vamos falar sobre esse assunto, outros assuntos também, e vamos ajudar as pessoas, quebrar esse tabu, falar mais sobre o assunto. Que, gente, depressão tem cura sim, a gente faz o tratamento, né, doutor Danilo? Tem tratamento para isso. E eu sei, não é fácil, nada é fácil, nada é fácil. Você dá o primeiro passo, faz acontecer. Pronto. Você tem E que. exatamente. A próxima live que a gente vai fazer é sobre insônia. Então, quem quiser já tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, alguma coisa, e pensando no que, é que vai, né, sobre a gente para organizar o sono. E é uma coisa que todo mundo passa. Todo mundo passa por um momento de insônia na vida ali. Às vezes, quando está muito ansioso, vai acontecer alguma coisa. Ou em algum momento da vida dele, ele passa por essa insônia. Ou a gente conhece alguém muito próximo que que passa por insônia. Então, é uma coisa, e como é o que eu estava falando, né? Está dentro de todos os transtornos mentais, a gente tem problema no sono. Todas as doenças mentais, às vezes, tem alguma alteração do sono. Então, o sono, ele é um elixir da vida. A pessoa dormindo bem, ela produz mais testosterona, ela diminui demais a chance de ter Alzheimer ou alguma demência, porque ele melhora a concentração, ele que a gente armazena na questão da saciedade. Então, essas compulsões alimentares, essa fome demais que as pessoas têm também porque não está dormindo bem, não produz leptina. Então, a cura rejuvenescimento a gente produz ali no câncer, no sono também. A manutenção do nosso corpo está no sono. Demais. Se não, nada funciona. Ficou mudo, Danilo. Danilo. Doutor Danilo ficou mudo.
a nossa função é estar aqui e falar, e gritar, né? Sobre saúde mental, porque a gente pode salvar uma vida. Se eu influenciar 1% da vida de alguém aqui, eu já vou estar 100% satisfeito. Ah, eu também. Tá, muito obrigado pelo seu tempo também, Ludmila. Foi um prazer estar aqui com você, tá? Obrigado pela... Obrigada, viu, pela sua atenção. Muito obrigada mesmo, viu, doutor Danilo? E até a próxima. Até a próxima. Eu vou acompanhar o próximo tema. Ah, mas você também, a gente vai fazer o encerramento. A gente fez a abertura junto das lives, vai marcar o encerramento também pra gente fazer. Bora fazer o encerramento, sim. Show demais. Então, tchau. Boa noite para todos vocês. Tchau, pessoal.